Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. Um assalto a banco na madrugada desta terça-feira terminou com reféns, feridos e tiroteio em Criciúma, no sul de Santa Catarina. Assalto a uma agência do Banco do Brasil em Cametá, no Pará, teve reféns e ataque a um quartel da Polícia Militar no início da madrugada desta quarta-feira. Segundo o prefeito da cidade, Valdoli Valente, uma pessoa morreu. A madrugada de segunda para terça-feira foi de terror para moradores de Criciúma, no interior de Santa Catarina. Uma ação cinematográfica. Cerca de 30 bandidos, fortemente armados, invadem a cidade, utilizam reféns como escudos, trocam muitos tiros, roubam milhões de um banco e deixam outros milhares de reais espalhados pelas ruas da cidade. Depois conseguem fugir. 24 horas depois, 3.600 quilômetros distante de Criciúma, uma ação semelhante. Um assalto a uma agência do Banco do Brasil na cidade de Cametá, no Pará, a 235 quilômetros de Belém. São reféns, ataque a um quartel da Polícia Militar. Moradores de Cametá que estavam em bares também foram utilizados pelos criminosos como escudo humano. E durante mais de uma hora, os assaltantes atiraram para o alto para afastar moradores. Ações semelhantes em um curto espaço de tempo, que só evidenciam que esses grandes assaltos no interior do país não são exatamente casos isolados. Por que então acontecem? Onde a segurança está falhando? Para esse episódio aqui do podcast, eu convidei o professor Rafael Alcadipani. Ele é professor na Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então estamos falando aí de pelo menos 30 criminosos, pelo menos 10 veículos, com um farto armamento pesado, fuzis calibre 5.56, calibre 7.62 que já foram identificados, além de algo quase que para outros países inacreditável, mas um armamento calibre .50 de uso restrito das Forças Armadas. Já se identificou pelo menos uma arma usada durante a... Bom, primeiro, professor Rafael, obrigado por atender aqui ao podcast 15 Minutos, tudo bem? Tudo bem? É uma alegria falar com você e com seus ouvintes. Professor, assaltos como esses que a gente viu essa semana em Criciúma, Santa Catarina, na madrugada de terça-feira, e aí depois, na madrugada seguinte, já em Cametá, lá no Pará, mostram um grau muito grande de organização e de planejamento dos criminosos. Coisa de muito tempo planejado, né, e também uma ação bastante audaciosa. É bom que se diga também que não é a primeira vez que acontece, já houve em outras cidades aí pelo interior do país. Queria começar nossa conversa exatamente sobre esse tema, né? O que explica esse tipo de modus operandi dos criminosos? Por que a escolha por cidades do interior? Mas também é verdade, não necessariamente cidades pequenas, né? Criciúma e Cametá são exemplos de cidades que não são assim tão pequenas, né, professor? Sim, a gente teve também exemplos de crimes como esse acontecendo em cidades como Botucatu, como Araçatuba, que estão longe de ser cidades minúsculas, né? O que explica isso é que o crime tem visto uma possibilidade de atuação, tem visto uma possibilidade de agir. Isso não é uma novidade, pelo menos em São Paulo, desde 2016 você tem esse tipo de crime, você também tem esse tipo de crime acontecendo em cidades do Nordeste do Brasil, onde os bandoleiros entravam, né, e fechavam a cidade, roubavam os bancos e faziam coisas, né, tanto é que algumas pessoas chamam esse tipo de crime de novo cangaço. Mas o que acontece é que o crime ele foi se especializando, ele foi percebendo que ele consegue colocar uma cidade dessas literalmente de joelhos e como tem atuado, e o crime sempre busca facilidade. Ele está vendo que vale a pena fazer esse tipo de ação. E o senhor disse que algumas pessoas chamam de novo cangaço, né? O senhor concorda com essa classificação ou não? Eu prefiro chamar de terrorismo urbano, né? Porque isso que está acontecendo é tudo como se fosse uma ação terrorista, né? Você pensar o ataque no hotel Mumbai, na Índia, você pensar o que aconteceu no Bataclan, a diferença é que nesse caso, eles têm uma preocupação que é uma preocupação pecuniária, né? Uma preocupação de gerar morte. Mas o modus operandi lembra muito do terrorismo e, para mim, deveria ser enquadrado dentro da lei de terrorismo, porque não é aceitável, não é concebível que uma cidade fique assim de joelhos ao crime organizado. E com situações que, de fato, parecem, às vezes, cinematográficas, né? Um planejamento muito grande, uma preparação muito grande, uma logística muito grande. A grande questão, professor, é possível evitar esse tipo de ação? Como que combate esse tipo de crime, como eu disse aqui na primeira pergunta, né, tão bem planejado e tão bem organizado? Esse é um ponto, né? O que a gente tem que ter primeiro uma troca de informações. É preciso que a gente investigue essas quadrilhas e que a investigação seja feita para evitar que esse tipo de crime aconteça, porque não dá para a gente esperar, ou não dá para a gente esperar de fato
que uma cidade esteja de joelhos ao crime organizado para a gente poder agir. Então a gente tem que investir em polícia de investigação, a gente tem que investir numa integração entre as forças de segurança, que acontece muito pouco no Brasil. A gente precisa ter uma política nacional de segurança pública, porque esse tipo de crime é nacional, como a gente está vendo, né? As quadrilhas, elas não reconhecem fronteiras de Estado, ao passo que as polícias, elas atuam dentro do Estado. Então é por isso que a gente precisa ter uma integração entre essas forças de segurança, e a gente precisa ter uma articulação nacional pela Secretaria Nacional de Segurança Pública para as investigações desse crime. Agora, isso só não explica. A gente precisa ter também um controle mais efetivo de armas, que não é o que nós estamos tendo no Brasil, controle mais efetivo de munição. A gente precisa também ter um controle maior das quadrilhas que vendem armas e que se traz fuzis para o Brasil, e um controle muito mais restrito da circulação de explosivos no Brasil, que hoje é muito mal feito pelo Exército, e as armas, né, o tráfico internacional pela Polícia Federal. Aí tem vários pontos que o senhor citou que eu queria abordar, e eu queria começar assim, professor, falando dessa integração, né? Qual que seria então o papel da União, do governo federal nesse processo de integração da inteligência e até de combate a esse tipo de crime? Isso é fundamental. O governo federal tem que articular, ela tem que fazer uma articulação entre as diferentes forças de segurança, entre as diferentes polícias civis e polícias militares, para que a gente tenha uma troca efetiva de informação, para que a gente possa começar a lidar com esse tipo de ação. Uma outra coisa, hoje as polícias civis no Brasil inteiro, elas estão depauperadas, elas estão com problemas, elas estão sucateadas, muitas dessas forças de segurança. Hoje é comum o policial trazer o próprio computador de casa, hoje é comum o policial trazer uma série de quesitos que o Estado deveria promover. Então, a gente precisa melhorar também a capacidade de investigação do Estado. Já houve alguma experiência, alguma tentativa de articular melhor esse processo de inteligência entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública e as polícias, as secretarias estaduais das seguranças públicas, professor? A gente teve no passado algumas tentativas, haviam reuniões onde o pessoal de rouba-banco do Brasil todo ia para esses lugares, né? Mas ainda é uma coisa muito tênue, ainda é uma situação bastante tênue, e a gente ainda vive muito dos esforços individuais dos policiais conversarem entre eles, deles organizarem entre eles. Isso já de pronto nos remete a grupos de fora do Estado. Nós não temos esse perfil de criminosos em Santa Catarina. Pode até haver algum integrante, isso vai se chegar a essa identificação, pode haver alguém que seja efetivamente daqui do Estado, mas sabemos que esse tipo de ação ela é proveniente de fora do Estado, especialmente de São Paulo, de integrantes não de facção criminosa, já respondendo, não se tem apontamento algum que seja uma ação de facção criminosa, mas de indivíduos que são já assaltantes. Como que essas quadrilhas conseguem tanto esse acesso a armas e até explosivos estão utilizados nesse tipo de ações, hein, professor? Então, as armas geralmente o crime organizado tem elas são às vezes emprestadas de um criminoso para o outro, até mesmo alugadas, né? E há outras situações onde você tem também e os explosivos, eles são geralmente roubados de pedreiras, via de regra eles são roubados de pedreiras. E aí não tem como também, é preciso aumentar o tipo de fiscalização, de controle sobre essas ações? Quem deveria controlar essas pedreiras é o Exército Brasileiro, mas a gente vê que ainda esse controle é muito tênue, tanto é que é muito comum esses explosivos serem roubados, principalmente em Minas Gerais, em São Paulo. Também tem uma dificuldade, não tem nenhuma exigência de rastreabilidade desses explosivos. Os paióis, né, onde ficam esses explosivos muitas vezes não são adequados para o armazenamento e são muito vulneráveis, né? É comum você ter uma pedreira com um segurança lá e um monte de explosivo dentro. Então precisaria ter um controle muito mais efetivo desse uso de explosivo que a gente não tem no Brasil. Não dá para dizer, professor, imagino que foi uma coincidência, né? A gente teve aí esse caso de Criciúma e 24 horas depois tem o caso lá em Cametá. Moradores filmaram os momentos de terror e postaram em redes sociais. A ação dos bandidos foi no início dessa madrugada. Os criminosos tomaram as ruas do município de Cametá para roubar dinheiro de agências bancárias e fizeram vários disparos. Nesse sentido, infelizmente, né, dá para dizer que se
tiver o cenário que a gente está vendo hoje, é esperar o próximo episódio como esse, porque dá a entender isso, né? Que a gente fica à espera de qual será a próxima ação, então, desse porte que vai acontecer. Eu não tenho dúvida nenhuma que é isso que vai acontecer. A gente está esperando o próximo crime desse acontecer mesmo, porque os criminosos estão vendo como já aprenderam como fazer isso, né? O Estado, se você imaginar a quantidade de cidades que podem ser alvo disso no Brasil, a gente está falando de 2, 3 centenas de cidades, pelo menos, né? Cidades de porte médio no país, e que a polícia tem muita dificuldade de fazer essa inteligência pela falta de integração e tudo mais. E, assim, às vezes, o que eu digo sempre em segurança pública é seria impressionante se desse certo no Brasil, porque a gente faz tudo errado, né? A gente não faz integração, a gente não investe na inteligência policial, a gente fica o tempo todo fazendo marketagem com segurança pública, usando palavra de ordem, não usa ciência. Se desse certo, ia ser curioso, né? As facções criminosas, combate a elas também é vital para evitar que esses tipos de crime ocorram? Quer dizer, elas estão por trás de um crime tão sofisticado e organizado como esse, professor? Isso não é uma coisa que uma facção criminosa faça exclusivamente, estruturadamente, para ganhar dinheiro para a facção. Isso são quadrilhas, são grupos de criminosos que podem sim estar ligados à facção criminosa, podem não estar ligados à facção criminosa. São grupos que podem emprestar uma arma, alugar uma arma, que pode ter alguma relação com a chefia da facção criminosa, mas não é necessariamente uma ação da facção estruturada, organizada. A facção, geralmente, ela cuida de droga. No caso do PCC, por exemplo, ela monopoliza o tráfico de droga no estado de São Paulo e a exportação de droga a partir de São Paulo e vai para outros estados. No caso do Rio de Janeiro, monopoliza-se a droga numa área específica. Pode fazer uma fita ou outra, como se diz na linguagem policial? Pode, mas não é o foco deles. E não é necessariamente uma ação exclusiva da facção criminosa. É comum, em alguns casos, né, inclusive a gente vê isso em redes sociais e tal, por exemplo, o caso de Criciúma, as pessoas falarem que, de repente, se as pessoas pudessem se defender mais, portando armas, quem tivesse mais armas, enfim, sempre é um discurso que volta e meia volta à tona. E a gente tem, no governo federal, movimentos, uma política muito mais ligada a essa questão armamentista, né? Queria a sua avaliação nesse sentido, quer dizer, mais armas podem fazer algum tipo de impacto em ações como essa, assim, que a gente vê de tomada de uma cidade? Não poderia talvez piorar até uma situação, hein, professor? Mais armas ajuda o crime, né? Ela ajuda o crime organizado. A facilidade com que se tem hoje de se comprar munição, de se ter acesso à munição, a facilidade com que se tem de se ter armas, né, de alcance, que são alcances expressivos. Aí a gente viu o caso de uma pessoa que era de um grupo de arma aí, de um clube de tiro e que estava envolvida com o próprio PCC, que foi presa pela polícia. Quer dizer, isso, embora, claro que a grande maioria das pessoas que estão nesses clubes e que fazem o seu esporte, fazem de uma forma bem intencionada, sem envolvimento criminal. Agora, isso favorece o crime no que você você libera o uso desse crime. O uso das armas, né? A segunda coisa é que isso é uma loucura completa e deslavada imaginar que alguém com uma pistola ou com que arma que fosse, né, iria conseguir debelar uma ação com uma queda daquele tamanho. Aqueles criminosos, eles são estruturados, eles são organizados, eles têm treinamento, eles têm coletes, eles têm capacete antibalístico, e ali, se as pessoas reagissem, qualquer tentativa de reação seria respondida com fogo sério, que é fogo de fuzil. Isso poderia gerar uma série de balas perdidas que iriam se perder ali, pegar crianças. Seria uma carnificina. Esse é um discurso de quem não entende absolutamente nada, não tem a menor ideia do que seja um conflito armado, do que seja utilizar uma arma e do que seja você poder intervir de forma armada. Não é à toa que você tem polícia, às vezes, né, infelizmente, policiais que são treinados, que só fazem isso da vida, que tem todo o treinamento, acabam sendo vitimados em ações como essa. Aconteceu em Criciúma, um policial sofreu danos e teve, né, cirurgias e tá entre a vida e a morte, e a gente espera que ele se recupere o mais rápido possível. Imagina uma pessoa que não é profissional disso, que não é treinador disso. É diferente o sujeito dar um tiro num papel, num clube de tiro. É diferente o sujeito dar um tiro numa lata, num clube de tiro, do que ele enfrentar criminoso fortemente armado no meio da rua. Tem gente que diz que a diferença entre uma pistola e um fuzil é a mesma de uma faca para um fuzil. E de um revólver, então, né? Quer dizer, é muito desconhecimento, é muito falatório, sem nenhuma consistência, sem nenhuma seriedade no que se está dizendo. Que é o que é típico das bravatas de segurança pública que reinam no Brasil hoje. É muita conversa, é muito falar grosso, é muito dizer, mas falta uma articulação, falta uma organização de um sistema de segurança pública que possa dar conta desse problema que a gente está vivendo hoje.
Para fechar e para resumir essa nossa conversa, então, eu penso que o diagnóstico que se faz é, sem integração, sem essa inteligência e sem mais investimento, as respostas, vamos dizer assim, possíveis a se dar para o combate a esse tipo de crime, esses mega assaltos, professor? Você tem que ter integração, troca de informações, uma melhoria das condições de trabalho da Polícia Civil, uma melhoria de gestão do sistema de segurança pública brasileiro, que é extremamente mal gerido. São ilhas que não são ilhas que não formam um arquipélago. Elas não se conversam, elas não trocam informação. É um clima de desconfiança, é um clima de competição, e isso a gente não vai conseguir agregar, evidentemente, nenhuma informação. É preciso ainda um controle mais efetivo das armas no país, e é preciso que o Exército Brasileiro faça o seu trabalho de controlar as pedreiras e controlar os explosivos, porque hoje no Brasil está muito fácil, ou seja, todas as condições atuais no Brasil são para que esse tipo de crime aconteça. Professor, obrigado por participar aqui do podcast 15 Minutos, até uma próxima. Até a próxima, um abraço para você e para os ouvintes. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa com o professor Rafael Alcadipani, você ouviu trechos de reportagens veiculadas pela TV Globo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!